Vejam só, instalação mandibular, né? Um protesista que saiba fazer uma boa prótese total tem a menor concorrência da odontologia, né? Por quê? Porque muitos falam assim, a superior é fácil, difícil é inferior. Aí a superior não para, né? O paciente fica equilibrando, ou uma inferior que você conseguiria um pouco mais de retenção, você não consegue, porque você não conseguiu uma boa área basal. Então, quando o paciente, né, ele recebe uma prótese, e eu estou pondo aqui um vídeo de uma inferior que eu estou no dia da instalação, e a gente faz os testes nela, e ela dá aquele vácuo, e mais do que isso, deixa eu só passar o barulhinho, isso. Mais do que essa resistência à remoção, que é o teste de retenção, ela tem estabilidade laterolateral. Ela tem uma área côncava aqui, ó, dá para perceber, onde a língua, que é um músculo potente, vai assentar a prótese e não expulsar a prótese. Ela tem abertura de frenos hibridas, que vai deixar essa prótese em posição. Então, essa somatória de fatores faz com que uma prótese total tenha retenção e estabilidade. A superior, muito mais retenção e estabilidade, e a inferior, menos retenção, mas com essa somatória de uma boa escultura externa, onde você vai ajudar o músculo a deixar essa prótese inferior assentada, com maior número de pontos de contato interno, com uma borda que dê o máximo do selamento periférico, o vácuo, você vai ter uma prótese que esse paciente nunca teve. E aí ele vai falar, nossa, esse cara ou essa dentista, ele sabe o que está fazendo. E aí você não vai ter concorrência praticamente na odontologia. Porque se você for fazer faceta, se você for fazer protocolo, está sim de concorrência. Não estou falando que todos fazem bem ou todos fazem mal, mas está sim de gente fazendo. Assim como está sim de gente fazendo prótese total. Mas uma prótese total de excelência, usando o máximo do conhecimento para o máximo da retenção, eu diria que você tem uma bela fatia de mercado aí para você trabalhar. Rapidamente eu vou recapitular, tá? Prótese e retenção, elas levam a muitas vezes a hiperplasias inflamatórias, né? E essas hiperplasias, elas funcionam como se fosse um travesseiro, né? Ela começa aquela borda fina ou sobreestendida, como foi esse caso, vai cortando, vai intruindo nos tecidos, e aí o que o organismo fala? Para de me cutucar, para de me cutucar. Ele começa a duplicar as células. Para quê? Para que, ao duplicar as células, forme um travesseiro para parar de levar porrada. Isso é hiperplasia fibrosa inflamatória. Então, a falta de retenção deixa o paciente mais triste, o dentista mais triste, o protético mais triste. Então, porque elas machucam mais, elas provocam mais lesões, dificultam a fonação, a deglutição, a mastigação, isso podendo levar à desnutrição, maior insegurança do paciente, mais tempo clínico, menor lucro e o desprazer em fazer esse tipo de prótese. Essa semana, um colega falou, olha, eu assisti, fiquei empolgado porque eu estava me decepcionando, eu estava parando de fazer a prótese total. Já mostrei, vou passar rapidamente, que isso é possível, não só na inferior, mas na superior, a dificuldade de tirar, e próteses retentivas vão machucar menos, porque elas se movimentam menos, né? Elas vão demandar menos tempo clínico, menos ajustes, maior lucro, melhor fonética, melhor deglutição, melhor mastigação, ou seja, vai se nutrir melhor e uma segurança maior. Então, só para mostrar aqui um outro caso que eu ainda não mostrei, observem, esse é um caso extremo, um paciente que veio aposentado, ele era motorista de ônibus e ele usou muitos anos uma prótese inadequada e ele ficou numa situação absurda. Não, se olhava, você não tinha nada. O palato e a mucosa jugal ali, era tudo uma coisa só, era uma mesa de bilhar, como se fala. Observem aonde está o contato interno da prótese e todo esse braço de alavanca, a quantidade de resina que nós tivemos que fazer para recuperar toda essa perda óssea, né? Não só os dentes, mas a parte gengival de perda óssea. Então, quando eu falo assim, mas põe a culpa no paciente, é porque você tem pouca gengiva, né? Não, nem sempre isso é verdade. E aqui, pessoal, deixa eu passar aqui, depois de 3 anos,
quando você consegue retenção na prótese, essa retenção ela se perpetua no tempo, porque a reabsorção óssea diminui demais quando você tem uma prótese retentiva. Quando você tem uma prótese que se mexe, ela vai perder essa retenção muito mais rapidamente, porque você vai ter uma maior perda óssea. Deixa eu passar aqui, ó. Então, observe o tamanho dessa prótese, né? Praticamente sem rebordo, mas observem a grossura, a espessura das bordas que nós conseguimos na prótese antiga e nós vamos conseguir vácuo. Olha lá. Quando coloca, faz aquele barulhinho. E a prótese fica retida. Por quê? Porque tem uma borda que está selando esse ar lá dentro. E isso a gente já sabia que ia ser sucesso, por quê? Porque eu fiz o reembasamento direto antes e eu obtive essa retenção na prótese antiga dele, né? Mesmo que elas não tivessem sido corrigidas a estética. Então, mais uma vez, eu vou repetir a frase, é comum as próteses machucarem e ficarem frouxas? Sim, é comum, mas não é normal. O normal é o dentista procurar próteses, instalar que não machuque e que fiquem retentivas. Isso é que deve ser almejável, é isso que o dentista deve procurar, tá? Chegou há uns anos atrás, uma paciente me procurou, né? E ela fez um reembasamento direto. O que é reembasamento direto? É readaptar a base da prótese. E como é que ela fez? Ela pegava um chumaço de algodão, ela colocava ali, umedecia e colocava na boca. Então, ela entendia que aquela prótese não estava bem adaptada. Ela entendia que precisava de um reembasamento. E, pessoal, quando eu me formei, eu tive alguns problemas clínicos. Então, o que acontecia? O paciente chegava assim, ó, e eu precisava reembasar, a prótese está solta. Aí eu ia lá, eu reembasava. E quando eu acabava de reembasar, ficava mais ou menos assim, ó. Aí o paciente falava assim, doutor, está um pouquinho mais firme, mas eu estou achando que eu fiquei meio bicudo. Aí você fala assim, não, é impressão sua. Não está bicudo, não. Não, é porque ela ficou um pouquinho mais grossa por dentro. Então, pessoal, isso não foi uma nem duas vezes. Eu acredito que se aconteceu comigo, aconteceu com outros colegas. Então, me incomodava demais eu fazer um reembasamento direto, que a prótese, no final, ela ficasse mais para baixo, mais para frente, extremamente grossa. A inferior ficava mais para cima e mais para frente, extremamente grossa, desconfortável, mudava a oclusão, mudava a estética. E não reembasava tanto assim, não aumentava tanto assim a retenção. Foi aí que eu mudei os protocolos. O que eu poderia fazer para que isso não acontecesse? Então, daí, depois de pesquisar algumas técnicas, nós chegamos na técnica do reembasamento direto funcional seletivo. Nossa, que nome difícil! É porque ele é autoexplicativo. Reembasamento direto, porque ele é feito diretamente na boca do paciente. Por que funcional? Porque eu vou usar a mesma técnica que eu uso na moldagem funcional. E por que seletivo? Porque eu vou usar a mesma filosofia seletiva da moldagem funcional. Vocês vão ver agora por que se chama seletiva e como eu fiz para antecipar, como se eu tivesse no reembasamento já fazendo uma moldagem funcional. Então, pessoal, só recapitulando o que eu falei na primeira aula, uma das coisas que eu demorei demais para aprender foi que eu jamais poderia pegar uma prótese inadequada e colocar o material lá dentro, levar para a boca e achar que eu estava fazendo um reembasamento direto eficiente. Porque antes de fazer o reembasamento direto, eu preciso recuperar a borda da prótese e recuperar a área basal. Eu preciso restabelecer a base se ela tiver a menos.
eu preciso desgastar se ela estiver sobreestendida. Porque se uma prótese está sobreestendida e eu reembasar, ela vai ficar mais sobreestendida ainda, ela vai machucar mais. Ela vai descer mais, porque se eu coloco o dedo aqui no fórnix, fica empurrando, a bochecha empurra de volta. Então, para eu reconstruir a prótese antiga, né, essa filosofia de reconstrução é basicamente remover resina onde está a mais, ou seja, as áreas de sobreextensão, e acrescentar resina onde está a menos, as áreas de subextensão. E depois que eu achei a área ideal e, consequentemente, a borda grossinha ideal, aí sim eu tenho uma base para reembasar. E aí eu vou readaptar a base. E aí, quando eu comecei a fazer assim, as coisas começaram a dar certo.